E começa assim: uma vida dupla. Nesta época, pouco antes da segunda volta de Cristo, nas nuvens do céu, deve ser realizada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens e mulheres com o objetivo de preparar um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Agora vamos ver qual os requisitos que precisamos estar fazendo para que nesse grande dia do Senhor nós estamos ali com autoridade de sair às ruas, pregar a mensagem, e como podemos nos revestir, né, para que a gente possa estar como João Batista, porque João Batista ele era um homem bem de autoridade, né, nas suas palavras e na sua vida. Ele testemunhava e ele também ele tanto testemunhava como ele falava do amor de Cristo. Então, para sermos homens e mulheres, assim como João Batista, porque João Batista naquela época foi um exemplo, mas também não impede que nós sejamos um exemplo hoje na nossa época. É fácil? Não é, mas com Cristo Jesus nós venceremos. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 26, versículo 40 e 41. Vamos ver o primeiro requisito, para que a gente possa ter autoridade assim como João Batista. Amém. Eu disse já? Amém? Amém. Aqui em Mateus 26, capítulo 26, versículo 40 e 41 diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui Jesus naquele momento, ele advertiu os discípulos, né? Porque aqui fala o relato que eles tinham ido para o Monte das Oliveiras, né? Porque já estava bem próximo pela crucificação de Jesus, né? Assim? Então eles estavam se preparando. Então sempre quando Deus pede para que nós se prepare, Ele fez primeiro, né? Então Jesus ele deixou por exemplo que devemos orar. A oração é um ponto fundamental na vida do cristão. Sem uma oração, a gente somos sujeitos às tentações do inimigo. Porque quando a gente oramos, a gente fala com Deus. Então a gente deve orar sem cessar. Sem a oração, ninguém está livre do perigo. Nem por um dia e nem uma hora sequer. Porque muitas vezes assim, eu orei de manhã, mas eu vou trabalhar, não tem para que mais orar não. Já orei de manhã, já está bom. Não. A gente tem que orar incessantemente. A gente tem que orar vigilante, a gente tem que estar oração. Quando ele diz vigiar e orar, é para a gente ficar atento às coisas, né, durante o dia, o que nos rodeia, as palavras, as pessoas erradas contra nós, as nossas atitudes e também espírito de oração a Deus em oração. A gente não pode só dizer, não, porque a gente leu de manhã a Bíblia e orou, já está bom. Não, a gente tem que orar incessantemente, com frequência, porque aquele que só faz orar, ele vai chegar a um ponto de não orar mais. Porque muitas vezes nós como cristãos, às vezes dizemos, não, vamos só orar, eu estou um pouco apressado, não posso ler a palavra, mas eu orei, tá bom. Não, se aquele que só ora, ele vai chegar a um tempo de não orar mais. Então a gente tem vários aspectos. Para ser um João Batista na nossa época, a gente tem que primeiro o quê? Ter uma vida de oração. É muito importante a vida de oração. Porque a gente quando ora a Deus, todos os nossos problemas são resolvidos. Porque a gente colocou na mão de quem pode resolver. Então é importante a oração. O segundo ponto, porque assim, eu estou lendo o capítulo, mas tem outras coisas para falar, mas eu vou logo adiantando o que está na minha mente, né? Porque se for ler tudo. Então o outro ponto está lá em Mateus, capítulo 6, 33. Mateus capítulo 6, 33. Esse capítulo, esse versículo é bem conhecido. Amém? Amém. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Então aqui mostra a necessidade que temos de estudar a Bíblia. Não é somente a oração, mas a necessidade de nos fortalecer através da palavra. Porque quando oramos, falamos com Deus. E quando estudamos a Bíblia, Deus fala conosco.
E diz assim: nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, pessoas algumas permanecerá convertida. Então, não tenha deixado de dizer, não, eu conheço a palavra, mas eu não vou ler. Eu vou ler casualmente. Até uma vez o pastor pregou, eu achei interessante que ele disse assim, que nós devemos ter uma vida firme em Cristo, né? Mas ele não usa essas palavras, mas a minha expressão foi essa, que a gente deve ter uma vida firme em Cristo. A gente não deve ter uma vida assim, balanceada. Hoje eu li a Bíblia, hoje eu orei, mas amanhã não, aconteceu do outro dia a gente não fazer, mas no outro dia a gente fez. Isso é perigoso, porque nesse dia que a gente estamos meio fraco, o inimigo usa todas as artimanhas para nos atacar. E se a gente não estiver revestido com o poder de Deus, a gente vai se enfraquecendo, no outro dia a gente não vai ter mais vontade de estudar nem de orar. Aí isso é muito grave. Então a gente tem necessidade de oração e estudo da palavra, porque é o que nos fortalece como cristão. E não é só pela manhã, é todo intervalo que a gente tivermos. A gente tem que dar prioridade a Deus, porque às vezes a gente, dona de casa, faz as coisas, quando a gente não trabalha, faz as coisas, mas tem uma tarde livre, ou um meio dia livre. Então é importante a gente estar estudando a palavra e orando, né? É fácil? Não é. Mas se a gente dá prioridade, até em oração, a nossa oração deve também ser na mente, porque muitas vezes a gente está no trabalho, está mesmo em casa, está na escola, mas a gente tem que estar ali orando, pedindo a Deus que vai abrir nossa mente, para que a gente tenha a sabedoria de falar com outras pessoas, porque às vezes a gente não tem aquela sabedoria de falar, e fala com alguém áspero, e as pessoas às vezes nos julgam, você não é cristã, você não é assim, porque está falando assim, porque a gente não está vigiando em oração a nossa mente. Então é importante nós estudarmos a palavra e também orar. Mas também tem algo mais importante, né? Lá em João 5, 39 vai dizer, João capítulo 5, João 5,39 diz assim: vocês, a minha Bíblia diz assim: vocês examinem a Escritura, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Amém. Então, um ponto importante, a gente não deve só ler, mas examinar. O que é examinar? A gente lê um versículo, não entendeu? Voltamos para ele e lemos novamente. Porque Deus ele vai abrir nossa mente para entender. E quando a gente lê de novo e não entende, a gente ora e pede a Deus: Senhor, abre nossa mente para que eu possa entender. Porque só assim eu estarei fazendo a tua vontade, não a minha. Porque muitas vezes, se a gente lê superficial, a gente fica um cristão monótono. Porque a gente lê e não entende. Então, às vezes, as pessoas nos perguntam e a gente não sabe explicar e ficamos sem palavras. E aqui diz assim: várias vezes devemos examinar as Escrituras. Várias vezes, a cada dia, devemos ter momentos preciosos e áureos. Deve ser dedicado à oração e ao estudo das Escrituras. Nem que seja para guardar na nossa memória um só texto. Nem que seja para a gente guardar um só texto, mas devemos ter prioridade, colocar na nossa mente, e devemos dar prioridade a cada dia de orarmos, ter um horário reservado para a gente orarmos, e estudar a Bíblia, examinando ela, para que seja menos um versículozinho a gente ter na nossa mente. E também tem outro versículo que diz assim, lá em Mateus 4:4, eu queria que a gente abrisse também, porque é muito importante isso aqui. Mateus 4:4. Eu estou muito rápido? Não, pode ir. Amém? Amém. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Aqui conta o relato, né, que Jesus estava no deserto, e Satanás ele começa a tentar Jesus. Só que ele não chegou dizendo coisa com coisa, ele chegou usando a palavra.
Eles não está escrito. Ele sempre usava algo da palavra de Deus, assim, sempre, eu costumo muito dizer assim, que às vezes a gente chama atacado, porque as pessoas dizem assim, não, mas a Bíblia diz isso aqui. Satanás, ele nunca chega a dizer, não, eu escutei fulano dizer, não, ele diz o que a Bíblia diz, porque ele conhece a palavra. Mas devemos nós estar edificados com um muro de passagens bíblicas na nossa mente, para que aquelas pessoas que nos atacam com palavras usando a própria Bíblia, não confundam nossa mente. Que a gente possa estar seguro e dizer, olha, em tal canto tem assim, realmente você está dizendo isso aí, mas é assim, 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 assado o contexto, não é da forma que você está dizendo. Porque Satanás, quando ele foi tentar Jesus, ele usou a própria palavra, né? Mas sempre Jesus diz, está escrito. Então, a Bíblia, ela nos revela toda a verdade, mas para isso a gente tem que examinar ela, estudar diariamente e temos que orar. Amém. E lá em Josué, ele vai dizer que devemos, sabe o quê? Meditar dia e noite na sua palavra. Vamos conferir? Josué capítulo 1, versículo 8. Amém? Eles acharam sexto livro da Bíblia. Capítulo 1, 8. Amém? Amém. Ele diz assim, 1:8. Agora eu te perdi. Não cesse de falar deste livro, do livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Esse prosperará, muitas pessoas podem ler e dizer assim, eu vou começar a meditar porque eu vou começar a ser rico. Mas o prosperará é quando a gente fica rico espiritualmente, da graça de Deus. Porque quando a gente medita nele, no livro do Senhor, dia e noite, aqui ele relata assim, que a gente deve, caminhando e falando da palavra, a gente tem que colocar nas paredes da nossa porta, nas nossas paredes, nas nossas portas, ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor diariamente, memorizar na mente deles. Porque naquele grande dia, nos últimos dias na próxima volta de Jesus, nós temos que estar preparados com o poder do Espírito Santo. Porque só assim nós seremos como João Batista e também como Enoque, né? Porque Enoque, ele andou 300 anos com Deus. Ele andou 300 anos com Deus. Então, ele era um homem como nós, como a gente, passava por dificuldades, era tentado, mas ele tinha algo diferente, porque ele buscava incessantemente. Então ele orava, ele estudava, ele meditava, ele memorizava, e tudo que Enoque ia fazer, Enoque pedia a orientação do Espírito Santo. Ele não fazia nada da vontade dele, ele sempre pedia a orientação do Espírito Santo. É tanto que o Senhor tomou para ele, né? Então ele está no céu? No céu. Ele está no céu com Deus. Então Enoque, ele representa um grupo de pessoas que naquele grande dia vai estar revestido, assim como João Batista, com o poder do Espírito Santo, clamando em meio às multidões que Jesus está voltando, que Jesus é o Rei dos Reis, e que todos que estão aí pregando mentiras, usando a palavra de Deus, e eles estão errados, e que nós que estamos revestidos com o poder do Espírito Santo devemos ter essa autoridade. Mas para isso a gente tem que se revestir diariamente, não é assim? Então assim, ele não era livre ele não era livre de tentações, mas ele orava a Deus, tudo que fazia, ele pedia a orientação de Deus. Então, quer você nessa noite ser um Enoque? Quer você nessa noite ser João Batista revestido com o Espírito Santo? Então, irmãos, que essa meditação, que não era uma pregação, mas eu trouxe esses versículos para a gente meditar como anda a nossa vida espiritual, né? Nós como cristãos, como estamos vivendo? Será que nós estamos nos preparando para a volta de Jesus? Será que a gente estamos apressando a volta de Jesus? Como anda nós? Né? Como eu estou? Que essa pergunta é para cada um de nós.
se refletir, se autoexaminar, né? E ver, será que minha vida, como é que está minha vida com Deus? Porque ser cristão não é só vir para a igreja. Ser cristão não é só não estar nos dias de culto, bonitinho, arrumadinho. Não é só ir ali visitar o irmão. Não é só isso. Cristão é viver a prática, na prática. Ser cristão é muito além da igreja. A igreja é só um complemento. Mas nós, como cristãos, devemos viver o amor de Cristo na prática. Na prática. E assim como João Batista, com autoridade, sai ao mundo e proclamar que Cristo em breve voltará. Mas também como Enoque, devemos ser. Senhor, eu quero fazer isso. Se for da tua vontade, seja feita, não da minha. Eu quero muito, Senhor. O Senhor sabe que eu quero. Mas muitas vezes a gente queremos, mas a gente diz assim: Senhor, eu quero tanto fazer isso, mas seja feita a sua vontade. Mas, Senhor, eu queria tanto assim, sabe, Senhor? Eu queria tanto assim. Porque a gente duvida que Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, quando a gente coloca na mão de Deus nossos problemas, nossas situações, a gente tem que confiar que Ele vai resolver. E Ele sempre dá o melhor. Ele não nos dá resto, Deus dá o melhor para cada um de nós. Amém? Amém. Então, que nessa noite nós possamos sair daqui renovado com o poder do Espírito Santo e colocando a certeza do coração. A partir de hoje, Senhor, eu não estudava a Bíblia. Eu vinha para a igreja, mas eu não estudava. Eu vinha para a igreja, mas eu não lia a escola sabatina. Muitas vezes eu lia e não entendia, Senhor. Mas a partir de hoje, depois daquela pregação que eu ouvi, que devemos ter oração, estudo da palavra, meditar, examinar. E assim como João Batista, Senhor, e assim como Enoque e os demais, que na Bíblia tem muitos e muitos e muitos como exemplo, que a gente pode se espelhar. Mas o maior exemplo é nosso próprio Criador, que esteve aqui na terra, e Ele deixou o exemplo maior, né? Vindo morrer por cada um de nós. Então que a gente não duvide que aquele Deus que abriu o mar vermelho, que aquele Deus que ressuscitou os mortos, Ele opera milagre no dia de hoje. Amém? Amém. E que nós possamos ter nossa vida renovada por poder do Espírito Santo. Eu queria que o irmão Davi colocasse uma música aí para a gente terminar. Palavra, da coletânea, eu acho que é 2021. A tua palavra. E quando eu começar a tocar o louvor, eu queria que todos ficassem em pé.